Fala, nação, bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro, que traz para você conteúdo diário, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje eu quero testar a paciência de vocês. Tem react da coletiva do Sampaoli após derrota no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2023. Vamos lá? 3, 2, 1 na tela. Boa noite, Jorge. Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a pressão que a torcida tentou fazer, não conseguiu finalizar uma vez sequer o gol. Eu não me lembro de ter visto uma final do Flamengo na história do clube em que o time passasse 45 minutos, ou mais até com os acréscimos, 46 no caso, sem finalizar. A que você atribui isso? O que aconteceu no primeiro tempo? Eu acho que o primeiro tempo o time estuvo muito impreciso, muito nervioso. A no tener precisión desde el juego, no tuvo la capacidad asociativa de poder llegar, ni siquiera individual, en algún tipo de desnivel. Entonces hizo muy complicado llegar al arco rival porque la bola no solamente llegaba en disputa. Entonces, como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, pero la bola voltaba. Entonces me parece que fue un primer tiempo extremadamente bajo de Otimi. Comparto com você. O Flamengo não finalizou no primeiro tempo e no segundo tempo, mesmo com as substituições, o Flamengo continuou não chegando com perigo ao gol do São Paulo. E aí ele vem falar que a partida foi muito abaixo, só que ele escala e ele treina. É óbvio que os jogadores são responsáveis? Claro que são também. Mas taticamente o Flamengo não tem nada. Ele fala que o time devolveu a bola, é óbvio, cara. O Flamengo não tem uma saída de bola. Não tem. Fica tocando ali até errar. Aí erra, vai dar um bicão pra frente. E erra, porque não tem ninguém lá na frente disputando a bola. E olha que ontem nós entramos com Bruno Henrique e Pedro. Eles não conseguiram escorar uma vez para alguém passar. Pelo amor de Deus, Sampaoli. Tá vendo que tá tudo errado, cara. Jorge, uma pergunta em relação à escalação. Você acha que foi a melhor opção colocar aquele trio de atacantes? E uma pergunta, você falou que o time estava muito nervoso, mas você deixou o primeiro tempo antes do apito final, você saiu antes, 1 minuto antes do tempo terminar, e deu um chute na grade ali quando você sai do gramado. Você não acha que talvez o nervosismo do elenco seja um reflexo do comandante? Eso no sé, puede ser. Yo creo que mi nerviosismo está relacionado, o mi sentimiento está relacionado con lo que sucede en un campo, que es posterior, no es anterior. Si anterior, digo sí, ten razón, mas fue posterior. Yo me fui antes porque el cuarto árbitro me dijo acabó, entonces me fui embora. O nervosismo será reflexo do comandante, perfeita colocação. Não só o nervosismo, mas todo o conjunto da obra é reflexo do Sampaoli, um treinador perdedor. Até porque, taticamente, volto a dizer, é repetitivo, é chato, é cansativo, mas é o Flamengo que o Landim está adorando o trabalho. O Flamengo não tem nada, nada vezes nada. Não é só o nervosismo de não saber o que está fazendo, não. É todo o resto, é o conjunto da obra. E aí, ele abandona o campo depois do gol. E assim, é engraçado que o Pedro cometeu uma infração e foi punido corretamente. E o nosso técnico? Será que o Landim vai passar a mão na cabeça dele? Será que o Braz vai passar a mão na cabeça dele? O cara abandonou o time em campo. Em plena final, perdendo. Vergonhoso. Sampaoli, Raiza Simplício da Gol aqui. Vou aproveitar que o Fred fez a pergunta, você acabou não respondendo. Por que a sua opção hoje por começar com o trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro? Você falou sobre um primeiro tempo abaixo, o time parecia que estava meio perdido no meio-campo, o meio-campo não se encontrou, perdeu muitas bolas ali no meio-campo. Queria que você explicasse essa opção por começar o jogo assim. E, se você me permite, só para emendar, o que você pode falar para a torcida, para
para o próximo jogo, se ainda dá para acreditar nesse Flamengo. No, cuando uno planifica un juego, nos le dimos mucha atención a este juego y mucha planificación de esta estructura. Pensamos de que Otimi, carente de gol, precisaba jugadores que tengan esa capacidad. Normalmente eu jogo con extremos abiertos, por derecha Otimi no ten extremo, entonces intenté jugar con Gaby de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque entre Wesley, Gaby y Víctor Hugo, y por la izquierda Ayrton, Lucas, Gerson y Bruno. Mas al no tener conexiones desde la bola, creo que el análisis de nombre propio carece de sentido, porque hubiera sido solamente tener una capacidad cualitativa para superar los duelos del partido que en el primer tiempo ganó Sao Paulo. En el segundo tiempo no fue así. En el segundo tiempo Otimi empujó, Sao Paulo no existió en el campo y no tuvimos la capacidad. No, que nosotros yo tengo la ilusión que vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Tengo toda la ilusión. Y aparte, quiero aclarar que nos, cuerpo técnico, en la proyección, en la planificación y en todo lo que va, cada detalle del juego, estaremos pendientes con mucha ilusión. Temos toda ilusão que seremos campeões. É o fantástico mundo do Sampaoli. E é engraçado que ele fala que ele tinha um plano para esse jogo, né? E, cara, pelo amor de Deus, parece o Dick Vigarista, tá ligado? Que quando tá na frente faz um plano pra ficar na frente, pra ganhar a corrida. Como é que pode, cara? Como é que pode ele falar que tinha uma planificação pra esse jogo? Ele não tem ideia do que tá fazendo, do elenco que ele tem na mão, da camisa que ele tá vestindo. Ele tem ideia de nada. Nada. Nada vezes nada. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu estou aqui com as estatísticas da partida e estou vendo que no primeiro tempo o Flamengo teve 39% de posse de bola, nenhuma finalização. E o São Paulo teve, claro, 61%, conseguiu 4 finalizações, uma delas foi o gol. E no segundo tempo o Flamengo teve mais posse, teve 63% a 37% do São Paulo. Você entende que essa posse de bola maior no segundo tempo tem a ver com uma imposição tática do Flamengo, ou o São Paulo, naturalmente, por estar vencendo a partida, recuou, deu campo ao Flamengo e, mesmo assim, não conseguiu o Flamengo furar o bloqueio do São Paulo e acabou saindo com a derrota? Aqui você atribui essa superioridade na minutagem do Flamengo na posse de bola. Yo creo que Sao Paulo propuso duelo en todo el campo. En el primer tiempo no nos dejó jugar, nos generó imprecisiones y no fuimos ganadores de vuelo. Segundo tiempo creo que Otimi estuvo más decidido, más plantado en un campo y logró superar. Ahora sí, sinceramente, no puedo saber si una cosa condiciona a la otra. Sé que Flamengo tuvo volumen, tuvo imprecisión en el último tercio porque no tuvo claridad para ejecutar ese dominio. Sao Paulo el primer tiempo fue mejor porque ganó duelos sin ser mucho mejor que nos, pero una final. Entonces creo que en la diferencia de los dos tiempos estuvo la precisión de un Timi e a imprecisão ofensiva de outro. São umas perguntas idiotas também. É óbvio que o São Paulo recuou depois de ter feito o gol, porque ele já estava com a vantagem. O São Paulo não veio jogar futebol, até porque final não se joga, se ganha. Ele veio para sair daqui para empatar ou perder de pouco e conseguiu uma vitória bem acima das expectativas. Para nós nada surpreendente, porque o Flamengo não tá jogando nada. Então, sabe, perder ontem a final foi tipo, estamos jogando nada mesmo. E o São Paulo conseguiu uma vitória impressionante. O São Paulo está tentando justificar o injustificável e o repórter perdeu uma pergunta na coletiva. Paulo, boa noite. André Luiz, Rádio Manchete. O Matheus Cunha provou ser um excelente goleiro, mas
pelo fato de ser jovem, nos pareceu até que falhou no lance, titubeou no lance do gol do São Paulo. Não seria para se tratar de uma decisão, mais afeição para o Rossi, ser o goleiro, pela experiência que tem, a visão de jogo, de experiência internacional? La verdad es que Mateo Cunha, de mi llegada, ha tenido rendimientos muy altos, sido tentado de Premier League, de arquero de la selección olímpica de Brasil, tuvo un crecimiento muy grande, mas yo acho que sinceramente no lembro mucho de si es responsabilidad del gol, tendría que revisarlo, mas es un golero que nos ha ayudado mucho hasta ahora. Mais uma perguntinha desnecessária, né? Como é que vai botar o Rossi na final se ele nem estreou pelo Flamengo ainda? Ele quase estreou no Flamengo Atlético Paranaense, mas o Matheus Cunha voltou antes e o Matheus Cunha é titular, cara. Não tem essa não de chegar e botar o Rossi na plena final. Pô, mas pergunta também que, pelo amor de Deus, mano. Boa noite. Uma característica de todos os times que você comandou aqui no Brasil, que a gente via, independente de limitação técnica ou alguma coisa, todos os times seus tinham muita vontade, brigavam muito, sempre tiveram isso. E, principalmente nos últimos jogos, talvez nos últimos 10 jogos, a gente não tem... a gente hoje vive o melhor Flamengo dos últimos anos no que se diz respeito a jogadores, tecnicamente, mas eu tenho visto o Flamengo pelo menos aparenta para o torcedor, um time um pouco sem vontade, um tipo moroso, que não é uma característica de times seus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No he logrado eso que conseguí en otros times, aquí ainda, sinceramente. Toda mi manera de estructural de sentido fuchibol, en un año difícil de Flamengo, nosotros llegamos aquí, como falo siempre, con una crisis futbolística de muchos finales perdidas. Hemos intentado meter un ADN de una manera de sentir de entrenador, un fuchibol que yo siento y que gosto. Ainda, por eso falo también que intenté, pero sigue siendo mi responsabilidad seguir intentando hasta que esto acabe. Mas, sinceramente, como você fala, no está muy longe de aquellos times que yo tuve y que pretendo este time. Mais uma vez ele cita em uma coletiva que chegou num momento crítico, em uma crise futebolística com várias derrotas, como se ele fosse o salvador da pátria, e no meio do caminho da resposta ele se perdeu. De fato ele se perdeu, mas ele não era o salvador da pátria e ele chegou no maior time da América. Óbvio que a temporada era horrorosa, não vamos diminuir isso, porém ele não somou nada. O elenco também não colabora. A colocação desse repórter foi muito boa, porque o time não tem vontade, não tem sangue, não tem raça. E raça é algo que a torcida do Flamengo exige, é o mínimo. Nós não toleramos falta de raça nos jogos. Aqui, Patrick Cohen, boa noite. Queria saber de você das suas escalações. Você não costuma repetir, é uma das suas marcas. Você não acha que essa falta de sequência de um time titular afeta a evolução do Flamengo ao longo da temporada? Obrigado. Puede ser, mas sinceramente eu trato de colocar siempre o escalar o hacer una escalación de time de los mejores que están. Creo que en esta etapa en el Flamengo creo que muchas posiciones han repetido muchas veces. Y que creo que en otros lugares he tenido más variabilidad que en este lugar. Mas las relaciones se van construyendo. Este time que no precisa de relaciones porque ya las tiene Pedro, Gaby, Bruno Enrique, Ribeiro, mucho tiempo juntos. Y cuando esas relaciones están bien, por naturalidad individual, o ha tenido vuelos increíbles. Mas ahora tenemos que seguir insistiendo para que esas relaciones nos provoquen, como el segundo tiempo que tuvimos dominio, que se generen a través de situaciones, porque si no es un dominio fraco, en realidad. Un dominio, como digo, es un... claro, como que uno está encima, pero sin la convicción de matar a un rival, de acabar el juego, sin decisión. Eso
lo falaba con él también. Yo falei que el sufrimiento es para mí y que la felicidad para jugar tiene que ser el jugador. Acá había que jugar un juego con mucha felicidad, porque es una final y no lo hemos logrado. A falta de repetir os jogadores, né? Ter um time titular, como qualquer outro treinador no mundo tem, menos ele, não afeta a parte ali de entrosamento, né? E naturalmente a parte tática e naturalmente a parte técnica. E ele responde falando, pois é. Ou seja, ele sabe. Ele sabe que é isso. E aí ele fica 1 minuto e meio, sei lá quanto, tagarelando, mas ele sabe que ele tá errado. Ele sabe que ele tá inventando. Ele pegou um puta de um elenco na mão e falou, vou inventar, fazer diferentão. Porque os caras são bons e vão jogar a qualquer custo. E São Paulo, futebol às vezes é mais simples do que essas maluquices. Que é a sua direita. A gente estava até comentando assim, talvez 2 dos bons jogos que o Flamengo fez sob seu comando, contra o Grêmio lá em Porto Alegre, contra o Botafogo 20 dias atrás, teve algo de muito parecido, que era um meio-campo mais forte, com 4 jogadores, um meio-campo mais preenchido e 2 jogadores na frente. Lá foram Gabriel e Bruno Henrique, contra o Botafogo, Pedro e Bruno Henrique. Por que talvez você não tenha pensado em repetir esse modelo nessa decisão, já que com você o time assim, deu boas respostas com 4 homens no meio-campo? Você entendeu que para esse jogo isso não era um modelo ideal? Sí, pensé también, mas la única dúvida que podía haber tenido yo es sacar un delantero y poner a Everton Ribeiro o volante. Sinceramente, he colocado un volante ofensivo. Pensé, juego en el Maracaná, pensé mucho en dominio como tuvo el Otimi el segundo tiempo, y tengo 3 delanteros con mucho gol. Eso es lo que pensé, imaginé antes de armar esta escalación, mas não resultou. Sampaoli diz, abre aspas, isso é o que eu pensei, fecha aspas. Ele pensa, é uma surpresa. Surpreendente essa fala do Sampaoli. Ele pensa. Ou seja, torna isso tudo ainda pior. Era mais fácil ele chegar e falar, porra, acordei hoje e falei, vai ser isso aqui. Do que falar, eu pensei. Boa noite, Guilherme Xavier aqui. Eu queria que você explicasse o quanto que o time sentiu falta do Arrascaeta hoje, porque especialmente no primeiro tempo se viu o Flamengo dando vários chutões, o time bastante desconexo. Queria entender o quanto que uma possível volta dele para o jogo de volta, mesmo que não 100%, pode interferir nas chances de título do Flamengo. Nosotros siempre lamentamos que no esté Arrascaeta, porque es un jugador determinante, que determina cosas que ha determinado, pero también han sido determinantes en este club, Bruno, Gaby, Pedro, gente también que ha determinado juegos. Entonces, sí, espero que Arrasca se recupere y se puede jugar mejor, pero tenemos que hacernos cargo de la realidad que toque y dar la cara, porque en realidad hoy nos faltaron argumentos desde la proyección y de la ejecución, porque podíamos haber, como se dio el segundo tiempo, podíamos haber ganado el partido tranquilamente. Nos faltó un poco de furia. Completamente louco. Esse é o Sampaoli, é o nosso treinador. Faltou um pouco de fúria. Meu Deus do céu, Sampaoli, pelo amor de Deus. Faltou, foi muita raça, isso sim. Falta muita raça e vontade desse time do Flamengo. O repórter falou da Arrascaeta. Cara, aí são 3 pontos. O primeiro, o Flamengo hoje vive do Bruno Henrique e dos lampejos da Arrascaeta, que nunca está 100% fisicamente jogando. E essa deixa já vai para o segundo ponto. Desde 2019 a gente não tem um reserva para a Arrascaeta. Tiveram algumas tentativas, porém todas frustrantes, e em alguns determinados momentos não teve nem tentativa de encontrar uma reserva. Entendeu? E o terceiro ponto é, se não tem o Arrascaeta, não tem como não ter o Everton Ribeiro. O Vitor Hugo é bom jogador, mas não está pronto. Está longe disso. Entendeu?
começo do seu trabalho, o Flamengo dava muitos contra-ataques, muitas transições, né, para o adversário. Em vários jogos, né, os principais jogos com Fluminense, Grêmio e outros que a gente pode lembrar, você teve os 2 volantes. Você acabou de responder para o Eric que não pensou em ter hoje 2 volantes, né, no meio-campo. Mas o São Paulo também hoje tinha superioridade numérica no tempo todo no meio-campo, e esse equilíbrio nesses jogos específicos também foram no Maracanã contra o Fluminense, por exemplo. Não foi um jogo que o Flamengo controlou mais, teve mais posse, conseguiu marcar mais alto, pressionando, distribuindo melhor os espaços, né, no campo. Por que não? Você hoje falou que nem pensou em ter 2 volantes, mas não é um melhor equilíbrio para esse time do Flamengo hoje? Obrigado. Puede ser, pero yo pienso más en la falta de ese equilibrio ofensivo de Otimi. Pienso más en eso. Si Otimi hubiera logrado desequilibrar ofensivamente, claro, una cosa limita a la otra. De colocar un volante defensivo en vez de un delantero, a lo mejor no hubiera dado más rigurosidad en los duelos que propuso Sao Paulo en el primer tiempo, más una decisión. Yo creo que con Sao Paulo, con Botafogo, Otimi jugó también 2-3-2-3, más jugó con Wesley un poquito más subido por el carril derecho. Entonces, falo que siempre la ausencia la ausencia de Luis Araujo también es una ausencia que nosotros sentimos, porque es un extremo por derecha que nos hubiera dado también un poquito más de profundidad, la de Arrascaeta, más como falo. O sea, lo que pasó es consecuencia de un montón de no sé si error, pero desacuerdos colectivos que tienen que ver también con nosotros, porque nosotros pensábamos, cuando un entrenador piensa que Otimi va a ganar y no gana, como que algo no está bien. Y yo sentí que hoy Flamengo iba a ganar, entonces tendré que replantear muchas cosas. Você tem que replantar muitas coisas, muitas cositas, Sampaoli, cositas, né? Cara, completamente perdido. Falou pra caramba, eu quase dormi, não explicou nada. O cara tá completamente perdido no cargo, ele não sabe o que tá fazendo mais lá. Ele não tem mais o elenco na mão, o elenco também tá nem pra nada. Pô, pelo amor de Deus, cara. Será que o Landim não tá vendo isso, não? Será que o Marcos Braz não tá vendo isso, não? Como é que pode, cara? Nós estamos na final, o Flamengo não jogou o primeiro jogo. Da quarta-feira passada tomou de 3 da Atlético Paranaense. Pô, foi pra dar férias da FIFA, não piorou. Oi, Sampaoli, David Sharp do Antenados na Jogada. Você falou das suas opções, das suas dúvidas, mas o Flamengo tinha jogadores criativos no elenco. Tinha o Matheus Gonçalves, tinha o Matheus França, que você não utilizava, nenhum dos dois. E o Flamengo também poderia ter contratado o Lanzini na janela, pelo menos foi o que chegou até a gente. Argentino que veio do West Ham. Por que você não utilizava os dois, e se você os liberou, tanto o Matheus Gonçalves lá para o Bragantino, o Matheus França vendido e o Lanzini, por que não veio? Isso não fariam, né, diferença nesse momento? No sé. França fue una decisión del club de vender a él, un jugador que tenía una progresión importante en el club, el club decidió la venta de él. Con respecto a González, sinceramente yo no sabía que iba a ser prestado a Bragantino, una decisión también del club. Y la de Lanzini, no, sinceramente estábamos buscando mucho más un volante por derecha, estábamos buscando también un extremo por derecha, porque ahí estábamos un poco falto, pero no, ese nombre nunca existió. Essa pergunta foi muito boa, porque fala do Matheus França, do Matheus Gonçalves, de uma possível contratação, e do modus operandi do Flamengo, que é equivocado. O Flamengo vendeu o Matheus França sem consultar o técnico, para saber se era prescindível ou não. Mas tem que vender e tal. Tudo bem. Mas tinha o Matheus Gonçalves. O Flamengo emprestou o Matheus Gonçalves. Ou seja, tínhamos Matheus França vendido, Matheus Gonçalves emprestado, o Arrascaeta, que é o nosso principal meia desde 2019, e não tem um reserva, está machucado, e o Everton Ribeiro, que, né, não é ali um meia e tal, mas ajuda bastante a criação, é o reserva. Tudo errado. Não tem planejamento. Ou se alguém pensou em alguma coisa no planejamento, por favor, pare de pensar que tu pensou besteira. Última pergunta.
Boa noite, São Paulo. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele tem uma certa dificuldade de engrenar teve com o Vitor Pereira e agora está tendo também com o seu trabalho. E a gente já está em setembro, já na reta final do ano. O Flamengo, além de não ser campeão em nenhuma das seis competições que disputou, ainda está com a vaga da Libertadores em risco no Campeonato Brasileiro. A pergunta é, você ainda acredita que neste ano o Flamengo consegue desempenhar um futebol que você entende como ideal? Hasta agora não aconteceu. Eu sigo trabalhando duro para que isso aconteça. Pero comparto com você ou com el torcedor medio que analiza que lo que eu quero como time no ha acontecido. También porque hay una lucha cultural de un time que viene jugando mucho tiempo de una forma y la troca de forma también genera tiempo. Ainda el tiempo no llegó y ainda el time no consiguió jugar de manera muy alternada, bien. Mas, bueno, seguiremos tentando. Obrigado a todos. Bom, o Sampaoli não vai conseguir fazer o time jogar da forma que ele quer porque ele vai sair. Não tem a menor condições dele ficar para o ano que vem. Mesmo que, porventura, um milagre, que nós estamos na espera de um milagre, o Flamengo seja campeão no domingo que vem lá em São Paulo. Não tem condições dele continuar, ele não trouxe nada ao Flamengo. O repórter começou falando que o Flamengo tem dificuldade de engrenar com o Vitor Pereira e o Sampaoli porque são dois cabeça de bagre. O Vitor Pereira é horroroso e o Sampaoli está se esforçando para ser tão horroroso quanto. Essa é a realidade. E é isso aí, cara. Eu já estou em pique de despedida do Sampaoli, que já deveria ter saído. Acredito que na segunda-feira que vem seja a última coletiva que eu vou fazer o react desse careca burro. Sampaoli, vai com Deus. Faça o favor de levar mais alguns, porque sabemos que a culpa não é só sua. É sua também, é sua cada vez mais, mas não é só sua. Canal Cláudio Simões, mais uma vez, obrigado, até breve.